Quando um cachorro gigante se aproximou da cama de uma menina doente, todos prenderam a respiração, antecipando o que aconteceria a seguir. Mas o que o cachorro fez foi absolutamente inesquecível e deixou todos presentes na sala em lágrimas. Quando Bella Burton nasceu em Woburn, Massachusetts, ela parecia ser apenas uma criança como qualquer outra. Ela era adorável. Tinha 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. E não havia nada fora do comum nessa linda e saudável garotinha. Mas, com 2 anos de idade, seus pais começaram a perceber que havia um problema. Bella não estava crescendo tanto quanto deveria nessa idade. Os pais de Bella não fizeram nada na época, decidindo apenas ficar de olho na condição. Talvez ela fosse se desenvolver mais tarde, eles pensaram. Mas não foi o caso, e ela simplesmente parecia não crescer de forma alguma. Foi quando eles decidiram levar Bella para ver um médico. Talvez pudessem descobrir por que ela era tão pequena. Infelizmente, os sintomas deixaram até mesmo os médicos e outros profissionais da área coçando a cabeça. Eles nunca tinham visto algo assim antes. Os médicos pediram uma bateria de exames para ser realizada na menina e, eventualmente, foi revelado que Bella sofria de uma condição conhecida como Síndrome de Mercio, que ocorre em cerca de 1 em cada 200.000 nascimentos. Afeta o crescimento ósseo e o desenvolvimento, o que significa que as pessoas que sofrem com isso crescem em um ritmo extremamente lento. Também as torna muito fracas e propensas a lesões ósseas. É por isso que, ao fazer 11 anos, Bella dependia de uma cadeira de rodas e muletas para se locomover. Não apenas essa doença era difícil para Bella fisicamente, mas também causava um grande impacto emocional. Com 11 anos, as crianças deveriam estar felizes, correndo, se divertindo com seus amigos, indo à escola, aprendendo coisas novas e excitantes e explorando quem são como pessoa e qual é o seu lugar neste mundo. Pobre Bella não tinha nada disso, e ela só desejava, mais do que qualquer coisa, que pudesse ser consertada e ser normal. Os médicos tiveram algumas ideias para ajudá-la, propuseram várias cirurgias especiais nos pés e quadris que talvez a ajudassem a crescer e ser um pouco mais normal. Mas, infelizmente, mesmo depois de 9 cirurgias, ela continuou dependente de sua cadeira de rodas e muletas cada vez mais. Parecia que, à medida que o tempo passava, Bella estava perdendo força vital em suas pernas. Infelizmente, a síndrome de Mercio é um distúrbio progressivo que piora com o tempo. Não é uma síndrome que pode ser curada, e embora os sintomas possam ser tratados e amenizados à medida que surgem, eles são apenas soluções temporárias. Os pais de Bella entenderam tudo isso muito bem, e embora isso os deixasse preocupados e tristes, eles ainda tentavam manter uma postura corajosa para a menina. Ela não precisava de pressões extras em sua vida. Mas uma coisa que os pais de Bella podiam fazer era dar a ela mais independência. Se eles começassem a tratá-la um pouco mais como uma garota comum, talvez ela se sentisse mais feliz e mais integrada. Foi por isso que eles começaram a fazer trabalho voluntário em um centro de treinamento de cães próximo. Eles estavam perto o suficiente para voltar correndo para casa, se necessário. Mas isso deu a Bella, agora com 13 anos, a chance de ter um pouco mais de independência. Eles não podiam envolvê-la em algo 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importava o quanto quisessem. Os pais de Bella amavam animais, especialmente cachorros, mas a escolha de visitar o centro de treinamento de cães tinha também outra vantagem. O local treinava Great Danes para se tornarem cães de serviço que poderiam ajudar pessoas com deficiências de mobilidade. Esses cães geralmente vão para veteranos que sofreram e ficaram feridos enquanto serviam seu país, mas às vezes outras pessoas, incluindo crianças, recebem a ajuda desses gigantes gentis. Foi no centro que Bella conheceu pela primeira vez um Great Dane chamado George. Ele era um animal enorme e impressionante, com vários pés de altura. Ele era grande o suficiente para descansar suas patas do tamanho de um prato nos ombros de um homem adulto. Se pulasse, mas ele também era gentil, amável e compreensivo. Foi por isso que ele e Bella se deram bem desde o momento em que se encontraram pela primeira vez. Em seu primeiro encontro, Bella, que ficou encantada com o gigante canino, simplesmente ficou sentada com ele por muito tempo, conversando e acariciando-o. Antes que percebessem,
Ele tinha colocado a cabeça em seu colo e estava olhando para Bella enquanto ela falava. Todos podiam ver que George e Bella estavam destinados a ficar juntos. Apesar de estar confinada a uma cadeira de rodas na maior parte do tempo, Bella adorava ter George em sua vida, e isso lhe trazia uma felicidade que ela raramente sentia. Foi por isso que a mãe e o pai de Bella acabaram concordando em adotar George. No começo, eles o levavam para casa apenas nos finais de semana, para ver se o cachorro se encaixaria em sua vida e dinâmica familiar. Mas apesar de seu grande tamanho, ele era praticamente imperceptível. Ele era extremamente bem comportado. Então, em pouco tempo, eles decidiram que George deveria morar com eles em tempo integral, para a alegria de sua filha. Agora, Bella tinha alguém ao seu lado o tempo todo, seja em casa, na escola ou mesmo em consultas médicas. Nos próximos meses, eles foram inseparáveis e estariam sempre juntos, conversando, brincando ou apenas se aconchegando para assistir TV. A condição de Bella parecia não afetar mais tanto seu humor e ela parecia quase feliz. Para seus pais, as coisas não poderiam estar indo melhor, até que, um dia, tudo mudou de repente. Bella passou por uma fase particularmente ruim da síndrome e estava se sentindo muito mal com as coisas. Seus sintomas estavam afetando-a muito, e ela estava achando difícil até mesmo sair da cama. Sentia muita dor e desconforto sempre que se movia, e, compreensivelmente, isso estava realmente a deixando para baixo. Ela sentia como se o mundo inteiro estivesse contra ela e como se nada mais importasse. Sua mãe e seu pai tentaram animá-la, mas sem sucesso. Nem mesmo uma refeição favorita e um programa de TV conseguiram trazer um pouco de felicidade para Bella. Ela até tinha excluído George de seu quarto. Seu mau humor estava realmente preocupando seus pais. Os dias passaram, e Bella parecia estar em uma espiral descendente. Seus pais discutiam o que deveriam fazer, ligar para o médico, tentar tratar os sintomas por conta própria, ou seria melhor apenas considerar que ela estava sendo uma adolescente típica de mau humor. Eles simplesmente não tinham respostas. Eles tentavam se manter compreensivos e simpáticos com a filha deles. Mas, depois de um tempo, George ficou impaciente e invadiu o quarto dela. Ele estava ali para cumprir uma missão, e o faria, quer Bella gostasse ou não. Além disso, quem iria impedir esse cachorro enorme de fazer o que quisesse? Incrivelmente, quando George se aproximou da cama e soltou um pequeno latido, Bella sorriu e estendeu a mão para acariciar sua cabeça gigante. Mas seus pais começaram a chorar quando viram o que aconteceu em seguida. Bella se sentou e girou o corpo, aparentemente sem dor alguma. Ela colocou os pés no chão enquanto acariciava George. Seu mau humor parecia ter desaparecido, e ela estava pronta para sair de seu quarto pela primeira vez em dias. Sua mãe começou a entrar no quarto para entregar a Bella suas muletas, mas seu pai a deteve e disse para esperar e ver o que aconteceria. O que aconteceu a seguir foi inesquecível. Como se por um milagre, Bella se levantou sozinha. E com a ajuda e os afagos de seu leal companheiro, um enorme e babão Great Dane, ela caminhou pelo quarto e parou enquanto George corria ao redor dela, todo animado. Ela riu ao ver seu cachorro brincando e saltitando, e durante todo esse tempo, ambos os pais de Bella observaram com lágrimas escorrendo pelo rosto. A partir desse momento, Bella parecia estar visivelmente mais móvel e independente. Era como se George a tivesse lembrado de que a vida é divertida e vale a pena viver. E, mesmo que ela não fosse a adolescente mais saudável do mundo, ela ainda era capaz de se divertir. Na verdade, em várias ocasiões, a mãe de Bella até a viu brincando no jardim, com o auxílio de muletas ou sua cadeira de rodas, enquanto George corria ao redor dela. Era uma cena que a mãe de Bella nunca esqueceria. A história de Bella e George se espalhou rapidamente pela comunidade e além. As pessoas ficaram encantadas e inspiradas por essa amizade única e comovente. Bella ganhou uma nova confiança em si mesma e uma atitude mais positiva em relação à sua condição. George se tornou um símbolo de esperança e amor incondicional para muitos. Juntos, eles provaram que a amizade verdadeira e o apoio podem superar qualquer obstáculo. E assim, a história de Bella e George continua a inspirar e tocar corações, lembrando a todos nós que a força e a alegria podem ser encontradas nas conexões mais improváveis e nos momentos mais difíceis da vida.
Conta pra gente nos comentários o que achou da história de Bella e George. Se você gostou, prepare-se para se emocionar com uma nova história incrível de amor e coragem no canal Amo Meu Patudo. Junte-se a nós para descobrir o que aconteceu quando uma mãe deixou sua filha de 1 ano sozinha com um cachorro. O desfecho dessa história será verdadeiramente aterrorizante e nos mostrará a importância de confiar nos instintos dos nossos leais amigos de 4 patas. Não perca tempo, assista ao próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo e deixe seu like para mostrar seu apoio a essas histórias incríveis de animais.